Bom dia, Paula. Agora são 9 horas e quase 37 minutos. Uma ótima segunda-feira para você, 13 de junho, dia de Santo Antônio. Daqui a pouco a gente mostra a movimentação na igreja de Santo Antônio do Pari, bem no centro da capital. Aqui em São Paulo, hoje amanheceu bem frio, as mínimas chegaram a 7 graus, mas a sensação térmica foi bem menor. Hoje vai ter um sol aqui entre nuvens e não chove e a máxima não deve passar dos 17 graus. Veja a expectativa para o Encontro Mundial das Famílias com o Papa Francisco. A Canção Nova se prepara para levar cada detalhe até você. Aqui você confere as principais notícias dessa manhã e fica sabendo a previsão do tempo para a sua região. A gente vai agora para um breve intervalo, veja como fica o dia em Belém, lá no Pará. Por lá tem sol com aumento de nuvens agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde. Os termômetros ficam entre 22 e 32 graus. No Vaticano, o Papa Francisco fez uma reflexão sobre a Santíssima Trindade. No encontro com peregrinos, o Papa pediu desculpas por ter de adiar a viagem à África, marcada para julho. Direto de Roma, o Túlio Fonseca traz mais detalhes. Bom dia, Túlio. Uma boa segunda-feira para você, Adelita, e um bom dia para todos. Durante a oração do Ângelus, o Papa Francisco saudou aproximadamente 20 mil fiéis reunidos aqui na Praça de São Pedro e, em sua reflexão sobre o Evangelho, disse dos nomes das pessoas da Santíssima Trindade, que pronunciamos cada vez que fazemos o sinal da cruz. O Santo Padre afirmou que em cada nome há uma complementariedade. O Pai, por exemplo, não existiria sem o Filho. Da mesma forma, o Filho não pode ser pensado sozinho, mas sempre com o complemento da paternidade de Deus Pai. E já o Espírito Santo, por sua vez, é o Espírito do Pai e do Filho. Francisco enfatizou que a Trindade nos ensina que um nunca pode ficar sem o outro e completou: não somos ilhas, estamos no mundo para viver a imagem de Deus, abertos aos outros e necessitados principalmente de ajudar o próximo. O Papa então fez um convite para que na vida cotidiana cada cristão seja também um reflexo da Trindade, pois o sinal da cruz, que é feito todos os dias, invoca o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não deve ser fechado em si mesmo, mas precisa inspirar as atitudes, o modo de falar, de encontrar, de responder, de julgar e até mesmo de perdoar naquilo que realizamos. Após a oração mariana, o pontífice fez questão de se dirigir ao povo e às autoridades da República Democrática do Congo e do Sudão do Sul e afirmou com grande tristeza que, devido aos problemas em seu joelho, foi necessário adiar a visita nesses países, que estava planejado para os primeiros dias de julho. Ao se desculpar, Francisco enfatizou que, com a ajuda de Deus e dos cuidados médicos, deseja ir o mais depressa possível a esta viagem apostólica. O Papa também dirigiu seus pensamentos para a Ucrânia, principalmente a população afligida pela guerra, e destacou que, mesmo com a longa duração dos conflitos, não esfria a dor no coração e a preocupação por aquelas pessoas que estão sofrendo e que elas precisam estar sempre em nossas orações. O convite do Papa, Adelita, é para que cada vez mais continuemos a rezar e a lutar pela paz. Tá certo, muito obrigada, Túlio. Hoje é dia de Santo Antônio, um dos santos mais populares da igreja. Na paróquia Santo Antônio do Pari, aqui em São Paulo, a movimentação dos devotos começou bem cedo. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Estamos na paróquia Santo Antônio do Pari, que fica aqui na região central de São Paulo, e por aqui as missas começaram bem cedo, viu? A primeira foi às 6 da manhã, teve outra às 7h30 e neste momento está tendo uma celebração aqui na paróquia Santo Antônio do Pari. Ao todo, 10 missas foram programadas para atender os fiéis e a última celebração acontece às 7 da noite. Eu converso agora com o Frei Wilson, ele que é pároco aqui da paróquia Santo Antônio do Pari. Bom dia. Atualiza para a gente quem foi Santo Antônio. Santo Antônio foi um grande santo franciscano, missionário, doutor da igreja e é um grande santo da devoção popular. Por isso que tantas pessoas buscam, recorrem à sua proteção e à sua intercessão também
pedindo saúde e bênção, de modo muito particular, os pãezinhos de Santo Antônio, porque ele, no convento, cuidava e repartia o pão com os pobres. E nós também partilhamos o pão com os nossos irmãos e irmãs que hoje recorrem e buscam o pão de Santo Antônio para pôr e colocarem na sua lata dos seus alimentos. Então, Santo Antônio é um grande santo, popular da nossa igreja, no qual nós celebramos com devoção e simplicidade, porque ele é um grande santo franciscano. Tá certo. E o senhor estava comentando que 300 mil pãezinhos chegam a ser distribuídos numa data como hoje. A distribuição dos pães é uma quantia muito grande. Então nós esperamos uma média de 300 mil pães, porque muitas pessoas buscam, trazem o pão para partilhar com essas pessoas que vêm até hoje na nossa igreja. Porque o número de fiéis, devotos de Santo Antônio, da cidade de São Paulo e da grande São Paulo, que participa e celebra conosco e vem à procura do pão abençoado por nós, através da proteção de Santo Antônio. Como nós podemos nos espelhar no modelo de santidade de Santo Antônio hoje, nos dias atuais? Nós podemos olhar para Santo Antônio, trazer para a nossa vida um homem que soube ouvir, acolher o Evangelho e viveu o que Cristo pregou, na simplicidade, no acolhimento e, num modo muito particular, na vida fraterna como um irmão menor. Hoje também nós precisamos ser menores, exemplo do Papa Francisco, que nos convida a ser fraterno entre irmãos e irmãs. Então Santo Antônio nos ensina muito, a partir do Evangelho, viver essa fraternidade universal. E essa imagem que está ao fundo é a imagem que vai circular pelas ruas aqui na celebração solene às 7 da noite. Essa imagem que nós temos aqui no fundo, então ela vai andar pelas nossas ruas, dos nossos bairros aqui do Paris, abençoando as famílias e abençoando todos os devotos que vai atrás da imagem de Santo Antônio. Tá certo, obrigado pelas informações e um resumo completo dessa festa bonita aqui na paróquia Santo Antônio do Paris. A gente traz logo mais no Canção Nova Notícias, edição da noite. Adelita, eu volto com você. Tá certo, muito obrigada e boa festa aí para vocês. E em Lisboa, a igreja dedicada a Santo Antônio guarda a gruta de seu nascimento. Pelo centro de Lisboa é se encher de história, tradições e, por que não, de espiritualidade. Subimos as ladeiras de Alfama, no centro histórico. Vamos até um local importante da história da igreja em Portugal, a cripta do nascimento de Santo Antônio. A igreja ergueu-se sobre a gruta, sendo o templo atual construído em 1767. Ele, sobretudo, foi um grande anunciador do Evangelho de Jesus, não é? Embora às vezes pareça que não seja a faceta tão popular das pessoas, mas é importante porque ele estudou, ele rezou a palavra de Deus no silêncio. No templo, vemos a imagem do santo patrono poupada pelo terremoto de 1755 e a tela representando Santo Antônio com as feições mais autênticas que se conservam. A estátua é a primeira no mundo em que o santo está com o menino Jesus no colo. E quem visita esta casa pode receber indulgência plenária. Aquele que era cheio de sabedoria, ilustre pregador da palavra, solidário com os mais pobres, continua a nos inspirar e leva as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar em seus braços. E a seguir, o frio atinge maior parte do país. São Paulo será a segunda capital mais fria nessa segunda-feira. Voltamos em 2 minutos. Antes, vamos dar uma olhadinha no céu de Brasília. No Distrito Federal, a semana começa com sol entre nuvens e termômetros entre 14 e 27 graus.
Olá, a Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta. O Senado marcou para hoje à tarde a votação do projeto que limita a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. E sobre esse e outros assuntos, nós vamos ao vivo agora lá para Brasília para saber do Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Esse projeto já foi votado na Câmara dos Deputados e agora no Senado vai direto para o plenário, porque os senadores têm pressa na aprovação dele para tentar barrar a alta no preço dos combustíveis. O texto, se aprovado, vai limitar a cobrança do ICMS por estados e o Distrito Federal a 17% do valor da gasolina, do diesel e outros combustíveis. O governo federal também espera a aprovação de uma PEC que permite a recompensa, ou melhor, a recomposição dessas perdas de arrecadação de estados e do Distrito Federal, caso esse projeto seja aprovado. A PEC também deve ser analisada hoje aqui no Senado Federal. As emendas parlamentares podem ser apresentadas até o meio-dia. E o Ministério da Saúde confirmou o terceiro caso de varíola dos macacos no Brasil. É um homem de 51 anos que está em isolamento em Porto Alegre. Outros 2 casos já foram confirmados no estado de São Paulo. E uma última notícia, a Fundação Abrinq disse que quase 5% das crianças e adolescentes brasileiras estão em situação de trabalho infantil. São 1.700.000 meninas e meninos nessa situação, em trabalhos no campo e na cidade, também em trabalho para o próprio consumo. Lembrando que a exploração de crianças e adolescentes no trabalho infantil é crime e pode ser denunciado através do Disque Denúncia 181. Eu volto com você nos estúdios na capital paulista. Tá bem, obrigada, Francisco. Boa semana de trabalho para você aí em Brasília. E o frio continua sendo destaque no sul e em parte do sudeste. Já no centro-oeste, o destaque é para a baixa umidade do ar. Vamos conferir na previsão do tempo. Na região sul, apesar do sol, continua a sensação de frio. No litoral do Rio Grande do Sul, dia de muita nebulosidade, mas sem chuva. O mar continua agitado. Não chove no Paraná e em Santa Catarina. No sudeste, tempo firme em grande parte de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Há condições para geada em áreas isoladas do sul de São Paulo e Minas Gerais. Possibilidades de garoa à noite no Vale do Jequitinhonha e norte do Espírito Santo. O mar continua agitado no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. No centro-oeste, o dia pode ter variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul e parte de Goiás. À tarde, a umidade do ar volta a cair a índices inferiores a 30%. No norte, a nebulosidade aumenta entre o Amazonas e o oeste do Pará. Em Roraima, previsão de chuva forte com alertas de temporais. O dia começou frio entre Acre e Rondônia, mas aos poucos as temperaturas se elevam. Chove com trovoadas nas demais áreas. Tempo firme na maior parte do litoral e interior do Nordeste. Chuva passageira desde o leste do Rio Grande do Norte até o leste da Bahia. Chove em vários momentos no extremo sul baiano, mas no Maranhão, Piauí e Ceará, pancadas isoladas à tarde. Buscas por desaparecidos no Amazonas são destaque no jornal Estrangeiro nesta segunda-feira. O alemão Deutsche Welle afirma encontrados pertences de desaparecidos na Amazônia. A Polícia Federal diz que cartão de saúde do indigenista Bruno Pereira e mochila com itens pertencentes ao jornalista britânico Don Phillips estão entre os objetos localizados na área de buscas no Vale do Javari. A terra indígena do Vale do Javari, a segunda maior reserva indígena do Brasil, é conhecida por ser palco de conflitos entre indígenas e invasores. Neste domingo, um ato no Rio de Janeiro cobrou resposta sobre o desaparecimento. O britânico The Guardian destaca: ministro da Defesa do Reino Unido diz que operações de travessias do rio no Donbass provavelmente vão determinar o curso da guerra. O setor central, de 90 quilômetros da linha de frente da Rússia, fica a oeste do rio Seversky Donets.
A Rússia vai ter que completar ambiciosas ações ao realizar travessias fluviais. As forças ucranianas demoliram muitas pontes antes de se retirarem, deixando para a Rússia a complexa tarefa de colocar em prática travessias fluviais bem-sucedidas e em larga escala. E o italiano Avenire dá destaque à Romaria de número 44 entre Macerata e Loreto. Chegando de madrugada na Basílica de Santa Casa, depois de 30 quilômetros de caminhada na presença do cardeal Zoppi, a Romaria foi chamada de carta a Putin e Zelensky, na qual foi feito o apelo aos dois chefes de Estado: façam como Moisés, salvem o povo. Os peregrinos chegaram às 6h20 da manhã do domingo à Basílica de Loreto, depois de 30 quilômetros de caminhada, cansados, mas felizes. Um hino à Virgem Maria acompanhou os participantes desse gesto de fé, propostos pela Comunhão e Libertação, mas que já se tornaram também ato ecumênico. E a seguir, a expectativa de um casal brasileiro que vai para o encontro das famílias com o Papa. A gente sai agora para um rápido intervalo vendo o céu de Curitiba. A capital do Paraná amanheceu gelada, com mínima de 2 graus. E a segunda-feira segue ensolarada, mas com temperaturas baixas. A máxima não deve passar de 16 graus. A partir da semana que vem, você acompanha aqui na Canção Nova uma programação toda especial. O Encontro Mundial das Famílias em Roma. Entre as diversas reflexões da programação do evento, um casal brasileiro foi convidado para falar sobre o tema das redes sociais na família. Fabiola e Gustavo são de Florianópolis, Santa Catarina. Eles conversaram com a nossa equipe sobre a expectativa para esse encontro. Eu sou Gustavo. E eu sou a Fabiola. E nós estamos muito felizes com o convite que nós recebemos para participar do Encontro Mundial das Famílias em Roma, de 22 a 26 de junho deste ano. Isso, nós vamos participar de um painel que fala sobre vida cristã na era digital. E nós vamos falar sobre redes sociais, um ambiente para nossos filhos. A gente vai tentar responder essa pergunta na nossa participação nesse painel. É um painel breve, mas que é muito importante para essa discussão que muitos pais têm com relação ao seu papel na educação dos filhos em um mundo cheio, tomado pelas redes sociais. E vai ser uma grande alegria para nós estarmos lá também, de certa forma representando o nosso país, o nosso idioma, também presente nesse encontro tão importante, encontro que contará com a presença do Papa também. Então, para nós é uma grande alegria, uma honra podermos, daqui do Brasil, ir até Roma participar. Nós seremos um dos 2 casais que vamos poder falar. Lá também haverá a delegação brasileira presente, representando o nosso país. Então, nós temos certeza que o formato desse ano, que também conta com a transmissão simultânea, com tradução também em português, vai chegar também aqui no Brasil, em tantos países que precisam ouvir essa mensagem para o ânimo da evangelização nas famílias. Isso, então a gente conta com você, que está na sua casa, que tem a sua família, que deseja saber mais, que deseja realmente ser santificado através deste caminho de santidade que é a família. Participe não só na nossa palestra, mas em todas as palestras do evento. Com certeza será muito frutuoso para as nossas famílias e também para os nossos trabalhos nas nossas paróquias e comunidades. Participe conosco, acompanhe as redes sociais do Vaticano e acompanhe. E também reze por nós. Tá certo, uma boa viagem para vocês. E se você deseja participar de um encontro para casais, a Canção Nova está preparando um encontro especial aqui na capital paulista. O Kairós Famílias em Ordem de Batalha. O evento está marcado para o dia 25 de junho e terá como palestrantes o casal Roseni e Alexandre e também o padre Diogo Albuquerque. Para realizar sua inscrição online, basta acessar o link do site Simpla. É só fazer a busca pelo Kairós para as famílias. E a igreja no Brasil está em festa. 8 novos padres foram ordenados na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Padres que se ordenam no dia da Santíssima Trindade.
para anunciarem a misericórdia e o amor de Deus para todas as pessoas, porque todos nós, pelo nosso batismo, somos discípulos missionários, somos sacerdotes, profetas e reis, no sacerdócio comum dos fiéis. Que todos possam sair assim, nessa alegria, nessa generosidade, para edificarmos o reino de Deus. Nossa equipe na Terra Santa mostra o apoio da igreja à minoria cristã da região. Em Belém, cidade do nascimento de Jesus, foi inaugurado um centro que oferece apoio espiritual e de saúde à comunidade local. Uma nova estrela franciscana nasceu na cidade de Belém. Em abril passado, Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, inaugurou um centro de formação e serviços sociais que oferece apoio espiritual e de saúde à comunidade cristã local. A mensagem a Francisco foi: Francisco, vai e restaura a minha igreja. Precisamos urgentemente restaurar esta igreja para ajudar o povo de Belém, tanto espiritual como humanamente. تطوير المواهب والقدرات المختلفة. هذا المكان ترمم مخصوص لخدمة أبناء بيت لحم. راح يكون Este lugar foi criado especificamente para ajudar o povo de Belém. Teremos, por exemplo, médicos voluntários que oferecerão seus serviços médicos gratuitamente e cursos e seminários educativos para a comunidade local. Todas as atividades paroquiais, como por exemplo para os jovens, serão realizadas aqui neste centro. Será bom para todos em todos os sentidos. Um dos objetivos mais importantes desse centro é a formação cristã, das vocações aos testemunhos de fé. It is very important to keep together. É muito importante manter unida a vida litúrgica que está na Basílica da Natividade com a formação da comunidade cristã local através desses novos ambientes e também com o cuidado da vida concreta das pessoas. Quando há uma comunidade cristã viva, o corpo vivo de Jesus é um corpo de oração, formação e caridade. Of prayer, of formation and of charity. A Canção Nova aqui em São Paulo segue com a jornada de oração ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Você é nosso convidado especial. Venha participar na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, que fica na Rua Tamandaré 355, no bairro da Liberdade. A programação começa às 7h30 da noite. Encerramos essa edição com imagens da Praia dos Ingleses, em Florianópolis. Tenha um ótimo dia. O nosso próximo encontro será no Jornal da Noite, às 6h45. Fique com Deus.